Ali são 5 grupos residentes, né, que trabalham constantemente. Tem um grupo daquelas crianças que chama Companhia dos Novos Novos, e eles fazem teatro para criança. O teatro infantil geralmente é feito por eles. E tem o Vila Dança, que é um grupo de dança, o Vila Vox, que é um grupo que pesquisa muito essa questão do teatro musical, no sentido de que a música costura e constrói a dramaturgia, o Bando de Teatro Olodum e a Companhia dos Novos. A Companhia dos Novos é uma reedição do grupo que construiu esse teatro há 41 anos atrás. Eram 6 atores, alunos da Escola de Teatro, né, em 59, brigaram com Martim Gonçalves, que era o diretor da escola, e João Augusto Azevedo, que era meio o líder, o tutor deles, era professor de dramaturgia e de história do teatro, eu acho, talvez. Saiu com eles da escola e eles não tinham teatro em Salvador para trabalhar, porque só tinha o teatro da escola. Então, como eles eram brigados com a escola, eles não podiam usar o teatro da escola. Então, eles fizeram teatro na rua, fizeram teatro no interior, fizeram teatro, e ao mesmo tempo eles sonharam esse teatro, Vila Velha, e em 64 ele foi inaugurado, exatamente 31 de julho, 4 meses depois do golpe. Eu não gosto muito dessa coisa de resistência, eu acho que foi mais um espaço de liberdade, né? Um espaço onde era possível fazer coisas, falar coisas, e estranhamente ele fica num passeio público que é um parque que é o quintal do Palácio do Governo na época, né? Agora é um museu, mas era o Palácio do Governo. E do lado tem o 18º Batalhão da Polícia Militar. Então eles ficavam cercados ali, né, pelo poder, mas ali dentro fazendo coisas, fazendo o espetáculo quer dizer, o primeiro espetáculo de teatro que eles fizeram foi Eles Não Usam Black Tie. E isso já marca que cara tinha esse teatro em 64. Nesse teatro também surgiram Caetano, Bethânia, Gil, Tom Zé, como eu falei, e Gal, no primeiro espetáculo que eles fizeram. E foi lá que Nara Leão viu Bethânia e convidou ela para fazer o Opinião, e a história todo mundo já sabe. João sempre era um cara de esquerda e sempre trabalhou e pesquisou a partir da cultura popular, né, e criou o Teatro de Cordel, que era nada mais do que a transposição do cordel, como ele é escrito nos folhetos, para o palco. Ele interferia muito pouco, e depois ele começou a fundir cordéis, e depois aí ele começou a escrever seus próprios cordéis para o teatro. E isso também deu uma cara, deu uma marca ao teatro. Quando a gente entrou, eu e Ângela, como sócios da Sociedade de Teatros Novos, e ao mesmo tempo criamos uma ONG para administrar o teatro e os projetos do teatro. Primeiro, porque eles não queriam que a sociedade produzisse coisas para não ficar comprometida, né, o patrimônio da sociedade, que era o teatro. E por outro lado, era uma sociedade de cotas limitada, porque na época que eles criaram a sociedade de 59 não existia isso de sem fins lucrativos, ou enfim, não era. E ficaria muito complicado a gente fazer convênios, essas coisas todas. Então criamos uma ONG para administrar o teatro. E durante esse tempo, esses primeiros 4 anos, a gente ignorou que o teatro estava tendo os pedaços e começou a fazer uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra. Aí os velhos filhos voltaram, Caetano, Bethânia, todos eles fizeram shows lá de graça para arrecadar dinheiro, mas mais que arrecadar dinheiro, para colocar de novo o teatro como um lugar, né, como um lugar de teatro, como um lugar importante. Então eles foram lá reconhecer que a origem deles veio de lá, era lá, e que eles vieram de lá, e que voltavam para lá para dar uma força à casa onde eles se criaram. Por isso a música de Tom Zé fala isso, essa casa onde casa se cria. A gente fez um novo teatro, do antigo só tem 2 paredes, e a alma, né, o espírito continua lá dentro. Mas a gente tem 3 projetos que a gente
toca sistematicamente. Uma chamou Que Cabe Nesse Palco, que são, no horário alternativo, a gente abre no início do ano uma espécie de concurso, de edital, enfim, recebe projetos de jovens diretores, jovens grupos, amadores ou não, e a gente seleciona 9 e esses 9 têm o apoio que o teatro pode dar. Tem outro projeto, que é chama Teatro de Tabarrabo, que a gente vai para o interior, faz oficinas, leva um espetáculo e encontra os grupos daquela cidade, reúne com eles, vê o que eles estão fazendo e convida-os para vir ao Teatro Vila Velha se apresentar. E é muito importante para esses grupos virem ao Teatro Vila Velha se apresentar, porque o status deles na volta para a própria cidade cresce assustadoramente para eles, né? E aí eles conseguem apoio e conseguem continuar, conseguem se consolidar, e no outro ano geralmente eles voltam por conta própria, fora do projeto. Eles ligam, quero uma pauta, quero me apresentar isso de novo, tem um espetáculo novo, e eles voltam. E o outro projeto se chama, e no fim do ano a gente faz uma amostra, então a gente junta todos esses grupos de várias cidades e eles se identificam uns com os outros e estabelecem laços, uns vão para a cidade dos outros, aí cria um trânsito lá entre eles. E o outro projeto é Toma Lá da Cá, que é com grupos do subúrbio, os amadores do subúrbio. Eles também eles vêm ao teatro, trazem a comunidade que onde eles estão, através de... Eles trocam os ingressos por produções deles. Então eles têm um papel, eles desenham, escrevem poesias, escrevem crítica do outro espetáculo que eles viram. Enfim, eles fazem qualquer coisa daquele papel e trocam por um ingresso na bilheteria, porque é uma forma da gente manter esse negócio da bilheteria, da troca simbólica, porque dinheiro é simbólico também. Então seja lá o que você troque, você está trocando. E eles têm a obrigação de produzir. Esses grupos do subúrbio também a gente dá um certo apoio, assim, vendo os ensaios deles, discutindo o que eles estão fazendo, sem tentar interferir no processo, ou na estética, ou no caminho que eles têm, mas tentando otimizar o que eles mostram para a gente, porque o teatro é uma coisa absolutamente necessária. Eles precisam, assim como esse pessoal do interior, quando faz teatro, é uma coisa completamente, é uma urgência, eles precisam fazer aquilo, eles têm que ter voz de alguma forma. E eles encontram a voz através do palco.